Dando sequência à nossa primeira aula, eu gostaria de abordar com os senhores uma diferenciação entre profissional liberal e as empresas. Essa diferenciação ela está muito bem definida no artigo 966, melhor colocando, do Código Civil. O artigo 966, ele estabelece que considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Vê-se que quando eu não fui impreciso quando eu comparei a advocacia a um sacerdócio. A atividade da advocacia, ela não é diretamente monetizada, ou ela não é apreciável sob o ponto de vista econômico. Não estou querendo dizer com isso que os advogados não persigam seus honorários. É absolutamente diferente. O que eu afirmo aos senhores é que a produção intelectual do advogado, ela é uma atividade pública e social, primeiramente. Se há uma contrapartida de honorários, essa contrapartida ela não tem uma relação tão direta quanto da atividade empresária, quanto da atividade de uma indústria que produz um carro para simplesmente vender o carro. Não. O advogado, ele trabalha com ideias. O advogado, ele trabalha com a criação intelectual, a interpretação de um sistema normativo, com a busca de soluções para salvaguardar direitos fundamentais assegurados aos seus clientes, ao jurisdicionado. Então, não dá para colocar numa equação simplesmente ou simploriamente capitalista a relação cliente-advogado. Advogado não vende carro, advogado não fabrica roupa, advogado defende ideias. O advogado, ele constrói soluções jurídicas. A atividade do advogado é uma atividade essencialmente intelectual. E esse tipo de atividade não dá para mensurar quanto vale. É muito difícil precificar. Uma boa petição, ela pode vir a ser tão festejada quanto uma obra de Henri Matisse ou um livro de Jorge Amado, que advogado formado pela Faculdade Nacional de Direito. Gostaria de fazer esse esclarecimento. As grandes petições, elas se tornaram monumentos de louvor à ideia. E isso faz com que a atividade do advogado não possa ser taxada de atividade empresária. Mais à frente a gente vai ver um pouco das grandes organizações da advocacia, que tem um elemento, sim, de organização empresária, mas esse elemento, ele é um elemento lateral à organização do negócio, ele não é um elemento essencial à atividade de prestação
jurisdicional, a atividade de proteção e de salvaguarda que é desempenhada por advogados. Bom, o estudo da ética profissional, normalmente nos currículos, nos cursos jurídicos, ele é desenvolvido, ele é vivenciado através de 3 ciclos básicos, né? O ciclo fundamental, você tem noções de ética profissional nas matérias propedêuticas, nas matérias introdutórias, né? Na introdução ao estudo do direito, a teoria geral do Estado. Você tem noções de ética no direito romano, que eu tive a felicidade de cursar na nossa Faculdade Nacional de Direito. Confesso que era uma das matérias que eu mais gostava, porque eu sempre gostei muito de história. O direito romano é fascinante. Você tem um segundo eixo, que é um eixo mais profissional, que são as matérias mais aderentes à realidade da advocacia. E aí, direito processual civil, que é uma matéria que eu também leciono na Nacional, direito civil, direito administrativo, direito constitucional. E você tem um terceiro nicho, um terceiro segmento de visão dentro das faculdades de direito com relação à ética, que é o segmento de formação prática, que é o trabalho desenvolvido dentro de prática jurídica, dentro dos escritórios modelo, dentro do escritório modelo da Faculdade Nacional de Direito e com a matéria específica de prática, que é a matéria que a gente está batendo um papo, a matéria que a gente está cursando nesse semestre. Eu só gostaria de destacar, e aí na linha da importância da atividade profissional do advogado e da forma como a ética profissional deve pautar, deve nortear a nossa atividade, eu queria trazer ao conhecimento de vocês o artigo 44 da Lei 8.906 de 94, que dispõe o seguinte: a Ordem dos Advogados do Brasil, serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade: 1. Defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis e pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. 2, meus amigos, promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Então, além, a OAB, ela tem uma função, ela tem, na realidade, 2 funções que derivam da leitura do artigo 44 do diploma que institui os direitos da advocacia, que é a Lei 8.906. A primeira é a função que nós já exaustivamente falamos nessa aula, a função social. É a defesa irrestrita da concepção de um Estado democrático de direito, mais fraterno e igualitário para todos os jurisdicionados. Mas além desta função, existe uma função de autorregulamentação da sua própria atividade. Por isso que toda a ética jurídica, todo o conjunto de normas derivadas da lei ou da moral aplicadas à advocacia, ela é
concebida através do próprio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Lembrem, os senhores, que eu mencionei aos senhores que nós veríamos 2 diplomas legais, 2 diplomas normativos. Nós veríamos a Lei 9.906, que é a lei que estabelece os direitos da advocacia, mas também nós veríamos o Código de Ética e Disciplina da OAB. O Código de Ética e Disciplina da OAB é uma norma produzida internamente pela própria OAB, por delegação constitucional e legislativa e legal, e que busca de maneira bastante detalhada criar estándares normativos, estándares comportamentais, impondo deveres éticos aos profissionais do direito e, sobretudo, aos advogados. E aí, só para concluir o meu raciocínio, eu gostaria de trazer uma decisão essa proferida pelo Conselho Federal da OAB, consulta número 49.0000 de 2017, o número dela é 005699, dígito 1. Esta decisão proferida pelo Tribunal de Ético, ou pelo TED, pelo Tribunal Ético Disciplinar do Conselho Federal da OAB, ela nos permite dar a dimensão da aderência do princípio da legalidade à advocacia numa concepção mais robustecida ainda por conta das obrigações morais da atividade. Então, vejamos. Consulta formulada por pessoa não inscrita na OAB. Possibilidade. Esse é o primeiro ponto dessa decisão, que foi um marco. O relator foi o conselheiro federal Cavalazzi Filho, de Santa Catarina. Cavalazzi Filho relatou um julgamento emendado da seguinte forma: consulta formulada por pessoa não inscrita na OAB, possibilidade. Inexistência de dispositivo que vede a consulta por pessoa não inscrita na OAB. Princípio da legalidade e do reconhecimento da natureza pública dos serviços prestados pela OAB. Dimensão social da advocacia, conferida pelos artigos 2º e 44 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, que extrapola os limites corporativos para abranger o papel indispensável de agente mediador da sociedade civil, a quem deve dar satisfação. Então vejam, a OAB, que é a grande protagonista na defesa da sociedade civil, é o grande instrumento de participação da sociedade civil nos caminhos percorridos pelo Estado. A OAB se permite ou se exige responder a uma consulta feita por um não advogado, por uma pessoa não inscrita no seu próprio quadro, através de uma leitura do princípio da legalidade
aliado à moral da advocacia. E esta resposta, ela estabelece, sem sombra de dúvidas, ela afirma qual é o papel da OAB e o papel da advocacia dentro de um Estado democrático de direito. Bom, é um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e nos vemos na próxima semana. Foi um prazer. Um abraço.